Olá, hoje eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 14, versículos 25 ao 33. Nesse texto, Jesus vai apresentar o que nós poderíamos chamar de condições do discipulado, ou o preço do discipulado, ou até o que é um discípulo. As respostas para essa pergunta estão aqui nesse texto e Jesus vai fazer 3 afirmações que precisam ser levadas em conta. Você é um discípulo? Eu sou um discípulo? A resposta está nas palavras de Jesus, aquele que mandou fazer discípulos. Nós precisamos responder essa pergunta com base naquilo que Jesus falou. O texto de Lucas começa falando que Jesus era seguido por uma grande multidão. No versículo 25 diz que ia com ele uma grande multidão. E ele volta-se para essa multidão e faz algumas afirmações. É interessante notar, Jesus era seguido por multidões. Multidões de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. De uma certa feita, ele alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, era muita gente seguindo Jesus, certamente por causa de milagres, por causa de ouvi-lo, talvez por curiosidade, talvez para assistir os milagres apenas. E o fato é que Jesus não está preocupado em multidões. Jesus não está preocupado apenas com quantidade, mas também com a qualidade. Ele quer multidões, mas ele quer multidões de discípulos. No versículo 26, Jesus faz a primeira afirmação contundente. Ele fala que se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus faz a primeira afirmação daquele que não pode ser discípulo de Jesus. Em outras palavras, para ser discípulo de Jesus, é preciso que se aborreça mãe, pai, irmã, mulher, filhos e ainda a sua própria vida. Essa palavra aborrecer, algumas versões até trazem odiar, mas o sentido mais exato dessa expressão é preferir, amar menos. Aborrecer a meu irmão é no sentido de amar menos a meu irmão do que eu amo a Deus. Ou seja, se houver algum conflito de interesses, se houver alguma posição diferenciada entre o que Deus diz, o que Jesus diz, e o que o meu irmão diz, ou minha mãe, ou quem quer que seja, eu preciso escolher agradar a Deus, a Jesus, e aborrecer ou desagradar aquela pessoa, ou a mim mesmo. É curioso, porque fala aborrecer a todos, incluindo a mim mesmo. Isso quer dizer, um discípulo, ele não está preocupado em agradar a ele, mas agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, e não a sua própria vontade. Então, Jesus fala então que quem não tiver essa postura, quem não amar o Senhor acima de qualquer outra pessoa, quem não preferir agradar o Senhor, em vez de agradar a qualquer outra pessoa e a si mesmo, o que Jesus está dizendo é que essa pessoa não pode ser discípulo dessa forma. Um discípulo, então, é aquele que ama ao Senhor e aborrece a todos os outros, né? Jesus faz, então, a primeira afirmação dizendo que não pode ser discípulo quem não assumir essa condição. Logo a seguir, Jesus fala que qualquer que não levar, no versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz, não pode vir após mim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz. Aí vem uma expressão também comum, corriqueira, conhecida. Nesse mundo já tão cristianizado, a palavra cruz perdeu seu sentido. Para alguns, cruz é um símbolo gráfico que representa uma religião, representa uma igreja, representa qualquer outra coisa, mas nesse simbolismo, né, cruz se tornou até um adereço, crucifixo, um emblema. A cruz está em times de futebol, em tantas outras
aplicações que o sentido original da palavra cruz se perdeu. Para entendermos o sentido da palavra cruz, nós precisamos voltar no tempo e compreender o contexto histórico daquela época em que essa expressão foi usada por Jesus. A nação de Israel estava subjugada pelo Império Romano e uma das ações do Império Romano foi estabelecer a crucificação, a pena capital para alguns crimes era a crucificação. Essas pessoas eram colocadas numa cruz e morriam naquela cruz. Quando Jesus falou em cruz, não tem como aquelas pessoas fazerem qualquer outra associação a não ser com morte. A morte na cruz. A cruz significava morte. Se nós fôssemos trazer hoje para a nossa modernidade, é como se Jesus dissesse assim: quem não tomar a sua cadeira elétrica não pode ser meu discípulo. Se hoje você fala cadeira elétrica, as pessoas imediatamente vão associar com morte. Naquela época foi do mesmo jeito, as pessoas entenderam o que Jesus estava falando. É claro que Jesus não estava mandando as pessoas se suicidarem, se matarem, não. Mas, claro que Jesus está falando da morte do eu, da morte do velho homem. Isso é entendido no contexto das outras epístolas, de todo o ensino que a Bíblia traz acerca da nova vida, da velha vida. Então, essa morte aqui é a morte do eu. Quando alguém entra no reino de Deus, ela morreu para o mundo, morreu para ela mesma, ela agora tem uma nova vida. E o curioso é que Jesus vai dizer, nos versículos 27 em diante, até o versículo 32, Jesus vai dizer, vai dar duas histórias, conta duas histórias que ilustram essa decisão de tomar a cruz, ou seja, de sacrificar o eu. Jesus vai falar de um homem que ia construir uma torre, e Jesus fala que quem vai construir uma torre primeiro senta e calcula. Qual é a pessoa que quando vai construir uma torre não senta primeiro para calcular se tem as condições de terminar aquela torre, para que não fique no meio do caminho e aquela torre vire razão de escárnio. Da mesma forma, ele fala de um rei que vai guerrear contra outro rei e primeiro senta para calcular, para saber se ele vai ter condições de vencer aquela batalha com a quantidade de soldados que ele tem e relacionando com a quantidade do outro exército, de soldados do outro exército. A palavra que é repetida aqui por Jesus, é a palavra calcular. Quem é que primeiro não senta para calcular? E Jesus dá essa palavra associada com o tomar a cruz. Por que Jesus fala isso? Porque tomar a cruz, essa entrega de vida, essa morte do eu, essa mudança de governo, essa mudança de atitude, do arrependimento para se tornar um discípulo de Jesus, é uma mudança muito séria. Jesus não está chamando discípulos para fazer um estágio com ele. Não está chamando pessoas para fazer um test drive, para experimentar, se não gostarem, caem fora. Não, porque a figura da cruz é muito forte. Quando alguém vai para a cruz, não tem como no meio do caminho dizer, desisti, quero descer da cruz. Não desce da cruz. Quem vai para a cruz está matando, morrendo, no caso espiritual, matando o seu eu, e não é uma coisa provisória. Não é uma coisa que vai chegar a um ponto que vai parar e você vai se aposentar. Essa decisão é uma decisão seríssima e é para toda a vida. Por isso que Jesus honestamente diz para essas pessoas, calculem, façam os cálculos, porque essa é uma decisão muito séria e não tem retorno para ela. Jesus não está pedindo para as pessoas mudarem de um sistema religioso para outro. Se tornar um discípulo não é mudar de um agrupamento religioso para outro, ou ser frequentador de reuniões, ou adotar uma filosofia. Não, Jesus está falando de morte, de entrega total. E essa é uma mudança radical. E Jesus não engana ninguém, Jesus não faz propaganda enganosa. Jesus falou para as pessoas que nós devemos escolher o caminho estreito, o caminho apertado. Então Jesus não está prometendo um mar de rosas, ele está falando da morte do eu. Você vai se entregar completamente, não vai fazer uma sociedade, você não pode negociar
esse novo governo da sua vida. E é bom lembrar que, pela segunda vez, Jesus falou que quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É a segunda vez que Jesus fala isso. Não pode ser meu discípulo. Isso é importante lembrar. Jesus está repetindo essa afirmação. Que aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui ele diz de novo, quem não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quem não crucificar o seu eu, não pode ser meu discípulo. É a segunda vez que Jesus fala isso. No versículo 33, Jesus encerra dizendo assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A terceira vez que Jesus fala isso, que não pode ser discípulo dele. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem. O que é renunciar a tudo quanto tem? É abrir mão, é dizer, não é meu, não me pertence, eu não sou dono, não é meu. Então, é uma condição, o discípulo que acabou de morrer. Ora, quem morre não é dono de nada, quem morre não tem poder sobre nada. Quem morre, perdeu, abriu mão. E ser discípulo de Jesus significa isso, significa perder, abrir mão, deixar de ter o governo, os direitos. O eu não funciona mais. Eu não quero, eu não faço, isso é meu. Não existe mais isso. Por quê? Porque houve uma transformação, uma mudança total e radical. Essa expressão de Jesus, não pode ser meu discípulo, precisa ser bem considerada. Por quê, queridos? Porque eu posso dizer que sou discípulo, as pessoas que estão em volta de você podem pensar e afirmar que você é um discípulo, mas é muito importante o que Jesus diz aqui. É preciso que Jesus olhe para a sua vida e diga assim, você é um discípulo. Porque se Jesus não disser isso, não tem valor nenhum a minha opinião, a opinião daqueles que estão perto de mim. Então nós não podemos nos enganar, nós precisamos compreender o que significa dizer eu sou um discípulo de Jesus. Porque corremos o risco, queridos, de estamos sendo religiosos, frequentadores de reunião e usar o termo que você quiser para classificar você. Mas lembre-se, quem diz quem é discípulo, quem não é o seu líder. Não são os seus amigos, nem é você. Quem diz se você é discípulo ou não é Jesus. E ele dá nesse texto as condições para que você possa discernir se você é ou não um discípulo. Que nós possamos nos comprometer cada vez mais com a vida de Jesus, com os valores do reino de Deus, com o senhorio de Cristo. Que nós possamos perseverar nessa caminhada, abrindo mão do nosso eu, entregando a nossa vontade, nosso querer, nos submetendo amorosamente àquele que nos ama e que precisa ser o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.